Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que, em julho, o número de queimadas disparou no Brasil em relação ao mesmo mês do ano passado. Só no Pantanal, os focos de incêndio triplicaram. O Pantanal registrou 1.684 focos de queimadas em julho. O aumento foi dramático, 240,89% a mais do que no mesmo mês de 2019, de acordo com o INPE. É o pior resultado para o mês desde o início da série histórica, em 1998. Na Amazônia, as queimadas avançaram 28% em julho em relação ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 6.800 focos de queimadas. De acordo com o INPE, só na quinta-feira passada, 30 de julho, foram 1.007 pontos de calor. Há 15 anos não se viam tantas queimadas em um único dia de julho na Amazônia. E agosto começou com a mesma tendência. No sábado foram 1.275 focos. Ontem, 938. Esse aumento das queimadas acontece apesar do decreto do governo que proibiu o uso de fogo para limpar terras na Amazônia e no Pantanal por 120 dias desde o dia 16 de julho. Especialistas avaliam que é um sinal preocupante de que a moratória não está sendo respeitada. E a situação pode ficar ainda pior em agosto, que é o mês em que tradicionalmente o número de queimadas na Amazônia aumenta. A moratória do fogo deu certo ano passado porque pegou as pessoas no susto, né? Mas agora, as pessoas que desmataram no ano passado não vão mais aguentar ficar mais um ano sem queimar. Então, ela só daria certo hoje se realmente tivesse um posicionamento governamental, né, de fato, veemente, que vai combater a ilegalidade na Amazônia. Em maio, o governo iniciou uma operação de garantia da lei e da ordem na Amazônia. A operação vai até novembro, mas o desmatamento continua aumentando. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente disse que contratou 3.000 brigadistas temporários para auxiliar os corpos de bombeiros estaduais no combate e prevenção às queimadas. O Jornal Nacional pediu para ouvir o ministro Ricardo Salles, mas não teve resposta da assessoria. O vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho Nacional da Amazônia Legal, também não respondeu. Mais cedo, em entrevista à Rádio Nacional, Mourão disse que o governo está intensificando a fiscalização. Toda a Amazônia Legal nos preocupa. No entanto, os nossos esforços estão mais concentrados nas áreas de maior risco de incêndio, que são aquelas que foram desmatadas. As aves que foram tombadas estão secas e aí os ilegais aproveitam para fazer a limpeza do terreno usando fogo. O governo vem sendo cobrado por investidores estrangeiros e brasileiros que ameaçam interromper investimentos no país por causa do aumento do desmatamento e das queimadas. O coordenador do MAP Biomas, Tasso Azevedo, afirma que o governo está errando na estratégia de combate. O governo tem que ter uma mensagem uníssona, né? Que envolva o ministro do Meio Ambiente, envolva a ministra da Agricultura, que envolva o ministro da Economia, envolva a Casa Civil e o presidente da República, principalmente, dizendo que não podemos ter mais fogo. Não dá para usar o fogo nessa época do ano e nesse ano, porque nós estamos com muita probabilidade de ter grandes incêndios. Então, é o que resta a fazer agora. E tem que ser muito direto. E a outra questão é ser absolutamente implacável com o desmatamento ilegal. Porque esse desmatamento vai alimentar não só o fogo desse ano, mas o fogo do ano que vem. A estiagem tem levado preocupação para outro ecossistema importante. O avanço do fogo sobre o cerrado assusta. Incêndio aqui na Estrada de Chapada, horrível. Socorro, meu Deus do céu. O combate é arriscado. A anta foge das chamas. A iguana bebe água na mão do bombeiro. Ela escapou por pouco no sul de Mato Grosso. No norte do estado, essa plantação de banana virou cinza. O sol parece um canhão jogando calor sobre a terra, que está muito seca. A umidade agora está abaixo dos 20% na maior parte do estado. Nessas condições, o fogo se alastra rapidamente e destrói a vegetação. Um problema é que neste ano choveu menos no cerrado.
Um monitoramento feito pelo Instituto Centro de Vida, com base nos dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, concluiu que o desmatamento na Amazônia está deixando a seca mais severa no centro-oeste do país. É possível identificar o impacto que as ações de desmatamento, degradação na Amazônia, causam também na região central e centro-sul do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tiveram regiões no Cerrado esse ano, entre os meses de abril, maio e junho, que tiveram até 110 dias sem chuva, algo que para essa época do ano não é comum. Em Rondonópolis não chove desde abril. Em 4 dias, o fogo destruiu 70% da reserva indígena Tadarimana. Você vê aquela coluna de fumaça de mais de 500 metros. E essa coluna de fumaça sobe enquanto está quente e quando esfria ela desce. E como nós estamos no início da temporada, provavelmente essa fumaça vai permanecer sobre a cidade até as próximas chuvas, que é o prejuízo maior, tanto para a fauna, para a flora e para a saúde pública. No Paraná, a falta de chuva está prejudicando o abastecimento de água. As 4 represas que fornecem água para a região de Curitiba registraram hoje o nível mais baixo do ano. E a cada dia ficam mais secas. A gente está num dos reservatórios que abastecem Curitiba. Há 2 meses, esse reservatório estava com a capacidade de 50%. Agora está perto de 20%. O nível da água caiu tanto que revelou esses enormes bancos de areia. A estiagem levou ao rodízio no abastecimento. Desde março, 800 mil moradores de Curitiba e região ficam sem água por até 1 dia e meio, às vezes ainda mais. Aqui em casa costumou ficar até 4, 5 dias sem ver água na torneira da rua. 1 semana sem água. Não tem água para tomar banho, não tem água para nada. Tá bem complicado. Para não depender do rodízio, este condomínio investiu num poço artesiano. Em Curitiba, a construção de poços desse tipo aumentou mais de 300% em relação ao mesmo período do ano passado. Nesses períodos de racionamento próximo daqui, vêm os amigos e familiares para tomar um banho na casa dos parentes. Outra saída tem sido os caminhões-pipa. Essa empresa que faz o transporte de água potável contratou mais motoristas para dar conta dos pedidos. Quando a estiagem teve o rodízio, teve um aumento de aproximadamente uns 40% a 50%. A Companhia de Abastecimento do Paraná também busca soluções, como captar água de cavas e pedreiras, mas admite que estuda ampliar o rodízio. Dependemos das chuvas. Se as chuvas não vierem na média ou acima da média, nós vamos continuar nessa crise hídrica e as perspectivas meteorológicas não são boas. Então vamos saber com a Anne Lotterman, ela tem mais informações sobre essa estiagem no sul. Boa noite, Anne. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Existe um grande bloqueio atmosférico com ar quente e seco que atinge grande parte do país. Ele só será quebrado lá no meio do mês. Olhando o mapa de chuva até sábado, a gente percebe que não há sinal dela no sul, sudeste e também no centro-oeste. Mas se a gente estender esse olhar para até o meio do mês, aí sim a região sul já começa a ficar colorida, indicando chuva. Não resolve a estiagem, mas já dá um alívio. Nesse mês de agosto, a média de chuva em Curitiba é de 74 milímetros e a previsão indica que será mais um mês bem seco. A manhã máxima é de 21 graus e o dia pode começar com nevoeiro tanto em Curitiba como no leste de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus, Florianópolis e São Paulo não passa dos 23 graus. Não chove, a umidade continua baixa em toda essa área mais escura do mapa. E o tempo seco está ligado ao calor. Em Cuiabá, máxima de 36, Campo Grande 31 e Goiânia 29 graus. No Rio de Janeiro, o sol vai brilhar a semana toda e a temperatura vai subir um pouquinho a cada dia. Amanhã máxima de 28 e na sexta-feira 30 graus. E aí nessa área verde do norte do Espírito Santo até o litoral da Paraíba e do litoral de São Luís até parte do Amazonas, tem previsão de sol com pancadas de chuva isoladas e de curta duração. A chuva mais volumosa é esperada em Boa Vista, onde a máxima não passa dos 29 graus. Em Belém, 34, São Luís, 32, Recife, 28 e Salvador, 27 graus. Anne, você também tem informações sobre a energia produzida pelos ventos aqui no Brasil, não é isso?
Bons ventos no Nordeste, Renata. O Operador Nacional do Sistema Elétrico registrou no Nordeste, no domingo, ontem, recorde de geração eólica de 8.780 megawatts médios. Desde 2006, quando a energia começou a ser monitorada, nunca tivemos um pico tão alto. A energia, naquele momento do pico, seria suficiente para abastecer o equivalente a 99,7% da região Nordeste. Hoje, a energia do vento ela é captada e monitorada pelo ANS em 8 estados do Brasil. Além do Nordeste, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também geram energia eólica. E de toda a energia elétrica produzida no Brasil, 9,1% vem do vento. Esse dado está crescendo e a energia limpa, Renata. Tomara que a gente consiga captar e aproveitar melhor cada vez mais essa energia limpa. Obrigada, até amanhã. Exatamente, até amanhã. 8 pessoas morreram e 21 ficaram feridas num engavetamento em meio a neblina e fumaça na região metropolitana de Curitiba. Esse vídeo foi gravado na BR-277 no momento do acidente, por volta das 10h20 da noite de ontem. Nossa, olha o acidente! Nossa, pegou todo mundo! O trecho da rodovia estava encoberto por neblina e fumaça de uma queimada num terreno ao lado da pista. A visibilidade era tão baixa que ninguém consegue descrever exatamente o que aconteceu aqui. O que se sabe é que primeiro houve uma batida sem gravidade. O motorista de um caminhão que vinha em seguida tentou desviar e acabou provocando um segundo acidente. Você ouvia gente gemendo de dor, pedindo socorro, e você não sabia o que tinha acontecido. Quando abaixou um pouco a neblina que eu vi, essa tragédia é triste porque são muitas vidas, cara. Ao todo, 22 veículos se envolveram no engavetamento. O caminhão, 5 motos e 16 carros que ficaram destruídos. Vítimas mortas, vidas perdidas, porque pode alguém ter provocado esse incêndio. Um dos motoristas era o Ricardo, que ontem fez aniversário. Quando eu parei o veículo, eles foram batendo atrás, foram batendo do lado, as pessoas vindo, moto atrás, um barulho muito forte. Eu nunca tinha presenciado nada tão triste na minha vida assim. Driele perdeu o irmão, Guilherme de Oliveira, 28 anos. Que a família perdeu a alegria da festa, a alegria o primo mais simpático, o irmão mais extrovertido, aquele que não tinha tempo ruim, que estava sempre sorrindo, sempre sorrindo. Renata, o marido e 3 filhos estavam num carro que ficou preso no meio do engavetamento. Ninguém se feriu. É um recomeço, uma nova chance, uma nova vida. O avanço do garimpo ilegal no Pará está ameaçando derrubar uma linha de transmissão que distribui a energia produzida pela usina hidrelétrica de Belo Monte. Os jornais O Estado de São Paulo e O Globo publicaram a denúncia. E o Jornal Nacional confirmou. Durante uma inspeção no fim de junho, a empresa responsável pela linha de transmissão constatou que garimpeiros estão explorando ilegalmente nas áreas perto das torres de energia, em 5 municípios no sudeste do Pará. Os técnicos encontraram pontos de sondagem perto dos cabos de energia. Nesta outra área, as estradas revelam que a exploração é de grande porte, na base de uma das torres. A vistoria também mostrou a retirada de minério, bloqueando um dos acessos ao linhão. E o desmatamento, que, segundo a empresa, pode provocar deslizamento de terra em direção às estruturas. A linha de transmissão, inaugurada em 2017, tem mais de 2.000 quilômetros. Começa na região do Xingu, no Pará, e vai até a subestação de Estreito, em Minas Gerais, atravessando 65 municípios em 4 estados. Desde o fim de 2018, a empresa Belo Monte Transmissora de Energia vem denunciando o caso à Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Ministério Público e a órgãos de fiscalização ambiental. Em maio deste ano, a Polícia Federal fez uma operação na região, apreendeu máquinas usadas no garimpo e prendeu uma pessoa por porte ilegal de arma. Um mês depois, a Secretaria de Meio Ambiente do Pará também montou uma ação para combater a extração ilegal de minério. A empresa responsável pelo linhão de Belo Monte afirmou que o retorno dos garimpeiros à região pode trazer o risco de queda das torres de transmissão e provocar o desabastecimento temporário do sistema nacional, que é interligado.
A companhia também disse que está preocupada com a segurança dos funcionários. Orientou os empregados a trabalhar sem identificação para evitar que sejam atacados pelos invasores. O Instituto Socioambiental, uma organização que denuncia crimes ambientais no Xingu, afirma que o desmatamento na faixa do União pode estar revelando uma nova fronteira de garimpos no Pará. É uma evidência de que o garimpo saiu de controle na região amazônica. No momento em que o IBAMA estava conseguindo o desmantelamento de garimpos, as operações foram suspensas. A consequência é essa. Estamos comprometendo outras atividades legais na região amazônica e até, inclusive, a prestação de serviços públicos. O operador nacional do sistema elétrico declarou que monitora situações que possam interferir no funcionamento do sistema interligado nacional e que está preparado para manter o suprimento de energia no país. O Ministério Público Federal afirmou que pediu à Polícia Federal a abertura de um inquérito. A Agência Nacional de Energia Elétrica não quis comentar. O Conselho Nacional da Amazônia não respondeu ao pedido de informações. A Itália inaugurou hoje em Gênova a ponte San Giorgio. Ela foi construída para substituir a ponte Morandi, que caiu parcialmente em agosto de 2018 e deixou 43 mortos. A nova estrutura custou 6 milhões de euros. A seguir, a quadrilha suspeita de desviar o dinheiro de benefícios sociais destinados a indígenas. Um mesmo problema de pneus provoca um fim eletrizante no GP da Inglaterra. As últimas voltas da vitória de ontem do piloto inglês Lewis Hamilton tiveram uma injeção de adrenalina e por causa de um problema que não afetou só o carro dele. Pneus. Aproveitando o formato deles, redondinho, podemos dizer que a história deste Grande Prêmio da Inglaterra girou em torno desta peça. Carlos Sainz da McLaren, pneu esquerdo dianteiro destruído. Valtteri Bottas da Mercedes, pneu esquerdo dianteiro destruído. Lewis Hamilton, também da Mercedes. Pneu esquerdo dianteiro destruído. 3 carros tiveram o mesmo problema no GP da Inglaterra. Mas por que isso não aconteceu com algum outro pneu? Sempre foi o esquerdo dianteiro. Não foi coincidência. A explicação está nas curvas de Silverstone. São várias curvas de raio longo para a direita feitas em alta velocidade. Acima de 250 km por hora. Olha como o peso do carro vai todo para os pneus do lado esquerdo. Em Silverstone, os pneus do lado esquerdo recebem uma energia muito grande por conta das curvas de alta velocidade. É tanto esforço, tanta temperatura, que o desgaste acaba sendo muito alto. Às vezes, o pneu chega a delaminar, ou seja, ele desmonta antes mesmo de furar. E veja como o desgaste de uma peça acabou sendo responsável pelos momentos mais decisivos e emocionantes da corrida. Valtteri Bottas estava na segunda colocação. A 3 voltas para o fim, pneu esquerdo dianteiro destruído. Daqui a pouco tá roda só no chão. Terminou em 11º. Carlos Sainz era o 4º. Outro pneu com problema. Vai ficar roda pura. Acabou na 13ª posição. Lewis Hamilton liderava de ponta a ponta. Na última volta, Hamilton com problema também. O pneu esquerdo dianteiro arrebentado. O holandês Max Verstappen da RBR aparecia no retrovisor, se aproximando cada vez mais rápido. A cada segundo um drama. O que aconteceria antes? Hamilton conseguiria cruzar a linha de chegada em primeiro? Ou seria ultrapassado por Verstappen?
em situação calamitosa o pneu esquerdo do Hamilton, mas ele vai cruzar em primeiro lugar. Foram 5 segundos de diferença. A terceira vitória consecutiva do inglês na temporada. Na briga pelo heptacampeonato agora já são 30 pontos de diferença para o segundo colocado, companheiro de equipe Valtteri Bottas. Se continuar nesse ritmo, esse fenômeno do esporte vai poder entrar para a história dizendo que era tão bom que ganhava dos adversários até com um pneu a menos. Morreu hoje, aos 83 anos, o líder que ajudou a pôr fim a 3 décadas de violência na Irlanda do Norte. A política é alternativa à guerra. John Hume não ficou só no discurso. O dono dessa frase foi um dos arquitetos da paz entre as Irlandas. Os dois países sobreviveram aos Troubles, 30 anos de um conflito que deixou mais de 3.500 mortos na Irlanda do Norte. A minoria católica da população, com religião e culturas ligadas à República da Irlanda, lutava pela integração dos dois países. A maioria protestante, que se identifica como britânica, defendia a permanência da Irlanda do Norte como parte do Reino Unido. John Hume queria uma só Irlanda unida, só que jamais à força. Professor de carreira, ele largou as escolas para dar aula de como se faz política. Hume e outros nacionalistas pacíficos fundaram um partido no início dos anos 70. Eles trabalharam por décadas para criar um clima de cessar-fogo. Hume conduziu negociações secretas com o braço político do IRA, o Exército Republicano Irlandês, considerado terrorista pelos britânicos. Quando essa mediação veio a público, ele ganhou inimigos dos dois lados do arame farpado. Mas Hume não se intimidou. Continuou costurando diálogos entre católicos, protestantes e lideranças políticas britânicas e irlandesas. Essas conversas demoraram, mas terminaram no Acordo de Sexta-feira Santa, em 1998. As Irlandas desmilitarizaram grupos armados, definiram um sistema de partilha de poder e criaram um parlamento em Belfast, na capital da Irlanda do Norte. O acordo prometeu ainda que todos os irlandeses vão poder decidir num futuro plebiscito se querem ou não uma só Irlanda. O então presidente americano Bill Clinton descreveu John Hume como o Martin Luther King da Irlanda do Norte. E a solução pacífica do católico John Hume e do líder do partido protestante David Trimble deu aos dois o Nobel da Paz em 1998. Hoje, ao saber da morte, o mundo sentiu a perda. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson descreveu Hume como um gigante da política. O ex-primeiro-ministro Tony Blair disse que o norte-irlandês é um daqueles poucos que fizeram acontecer. John Hume sofria demência havia vários anos. Na casa de repouso onde morreu, ele já não lembrava de mais nada do que fez. Mas as Irlandas não se esquecem. A Polícia Federal está investigando em Minas Gerais uma quadrilha suspeita de desviar o dinheiro de benefícios sociais destinados a indígenas. Os Machacali vivem na região nordeste de Minas Gerais, quase divisa com a Bahia. A cidade mais próxima é Santa Helena de Minas, onde eles vão com frequência. Os índios falam uma língua própria, o Machacali, e poucos dominam o português. Mesmo com a barreira na comunicação, muitos trabalham como assalariados e participam de vários programas sociais do governo federal, o que acabou chamando a atenção de uma quadrilha que há pelo menos 8 anos está extorquindo o dinheiro dos indígenas. Segundo a Polícia Federal, o crime acontecia em 3 mercados da cidade. Eles vendiam o alimento a valor totalmente exorbitante, por exemplo, a 20, 30 reais um pacote de feijão, ou eles retiam todo o valor e forneciam para o indígena alimentos pré-determinados, ou seja, forneciam uma cesta básica para o indígena. Além disso, os cartões que os indígenas usavam para fazer os pagamentos eram retidos. A PF apreendeu cerca de 200 cartões de programas sociais, de bancos e as senhas, além de cheques, documentos e anotações das transações financeiras. Os extratos, segundo a polícia, comprovam a transferência de valores como auxílio emergencial recebido pelos índios para as contas dos investigados. Como nós temos uma variação entre R$ 600 de auxílio emergencial até R$ 1.260, contando salários, benefícios,
é bem possível que os valores eles ultrapassem R$150 mil por mês e podem chegar até próximo de R$200 mil por mês. Segundo a Polícia Federal, os índios eram ameaçados com agressões físicas. De acordo com as investigações, o presidente da Câmara de Santa Helena de Minas, o vereador Wallace Rony Alves Ferreira, do PROS, é o principal articulador do esquema. A PF encontrou na casa dele vários cartões de benefícios e extratos bancários de indígenas. Um funcionário terceirizado da Secretaria Especial de Saúde Indígena, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, é investigado por transportar os indígenas das aldeias e também apreender os cartões. E um terceiro integrante da organização, Wagner Ferreira da Silva, que chegou a ser preso, é suspeito de torturar um índio que cancelou os cartões de benefício porque se cansou das extorsões. Nós fomos até os comércios investigados para ouvir os donos. Meu caso aqui, eles chegaram aqui, olharam tudo, e não encontrou nada, graças a Deus não teve problema nenhum. Eu sei que é proibido pegar cartãozinho. Esses 3 que ficou comigo, ficou porque, tipo assim, eles mandaram guardar para não levar para a aldeia, para não chegar lá, não sumir. Neste, o dono não foi encontrado. Quando que volta? Nós tentamos falar com os índios sobre o assunto, mas quando a gente se aproxima, eles vão embora. Não é um fato recente e é de conhecimento da população regional. Então, de certa forma, se encontram, sim, vulneráveis, né, diante da sociedade dominante e de pessoas mal intencionadas que se aproveitam de todo esse contexto sociocultural e socioeconômico, tanto aí dos indígenas como da situação de negligência, né, das autoridades públicas em relação a esses povos indígenas. A defesa do vereador Wallace Rony declarou que o cliente é vítima de perseguição de opositores políticos e que vai comprovar a inocência. A defesa de Wagner Ferreira disse que ele não foi sequer indiciado e que o pedido de prisão foi prematuro. A Secretaria Especial de Saúde Indígena declarou que demitiu o funcionário terceirizado e que não compactua com práticas ilícitas. A FUNAI afirmou que acionou a polícia. A seguir, a Procuradoria-Geral da República pede o fim da prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e da mulher. Revogada a decisão que liberava o compartilhamento de informações da Lava Jato com a PGR. Se liga no Tom. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, fechou um acordo com a Procuradoria-Geral da República para encerrar uma investigação de Caixa 2. Onyx Lorenzoni admitiu que não declarou recursos recebidos nas campanhas de 2012 e de 2014. O ministro vai pagar R$ 189 mil em troca do fim da investigação. O caso começou a ser apurado com base na delação da JIF. Esse tipo de acordo é previsto na Lei Anticrime, que entrou em vigor em janeiro. O Supremo Tribunal Federal ainda precisa validar. A defesa de Onyx Lorenzoni declarou que o ministro fez o acordo com a intenção de colaborar e dar um desfecho final ao processo. E que Onyx desconhecia a origem dos recursos até surgir a delação premiada da JIF. O ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, suspendeu o compartilhamento de dados da Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República. A PGR anunciou que vai recorrer. No dia 9 de julho, durante o recesso, o presidente do STF, Dias Toffoli, determinou o compartilhamento de dados entre as forças-tarefa da Lava Jato no Paraná, em São Paulo e no Rio, com a Procuradoria-Geral da República em Brasília. Toffoli atendeu a um pedido da própria PGR, que alegou ter enfrentado resistência ao compartilhamento e à supervisão de informações por parte dos procuradores. A força-tarefa em Curitiba, por exemplo, teria que entregar informações que estão em celulares,
computadores, cópias digitalizadas de documentos apreendidos ao longo de todas as 71 fases da Operação Lava Jato. E também dados de movimentações financeiras de quase 40 mil pessoas e que somam 4 trilhões de reais. Todo esse conjunto de informações foi alvo de um pedido da chefe da Lava Jato na PGR, Lindora Araújo, durante uma visita a Curitiba no fim de junho. Os procuradores da Força Tarefa alegaram que não poderiam entregar a documentação sem autorização judicial, porque muitas informações são sigilosas ou de investigações em andamento, e acionaram a Corregedoria do Ministério Público Federal. A PGR, então, recorreu ao Supremo. Na decisão de hoje, o relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, afirma que o tipo de ação utilizada pela PGR, uma reclamação, não é cabível para tratar do compartilhamento de dados. Isso porque o recurso ao STF usou como base um julgamento do próprio tribunal sobre deslocamentos de procuradores dentro do Ministério Público Federal. Decisão sobre remoção de membros do Ministério Público não serve, com o devido respeito, como paradigma para chancelar, em sede de reclamação, obrigação de intercâmbio de provas intrainstitucional, entendo não preenchidos os requisitos próprios e específicos da via eleita pela parte reclamante. Fachin também contestou os argumentos da PGR, que considerou a recusa em enviar as informações uma ofensa ao princípio da unidade do Ministério Público, ou seja, todos os integrantes têm o mesmo direito a acessar o banco de dados. O Supremo Tribunal Federal não versou de forma direta ou exaustiva sobre o postulado da unidade do Ministério Público, empregando-o tão somente para reforçar a conclusão de que a autonomia organizacional que decorre do Pacto Federativo impede a permuta nacional entre membros vinculados a ministérios públicos distintos. Fachin também analisou outro argumento utilizado pela PGR, o de que a Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba suprimiu os sobrenomes do presidente da Câmara e do Senado numa ação sobre lavagem de dinheiro, levantando suspeitas de que estariam investigando pessoas com foro privilegiado. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre não são alvos nessa ação e os procuradores negam ter investigado políticos com foro. Segundo Fachin, essa questão ainda está sendo discutida em outro processo sobre a competência do Supremo nos casos que tratam sobre os presidentes da Câmara e do Senado. Fachin determinou que a ordem dele tenha eficácia retroativa. Na prática, significa que eventuais dados já compartilhados não poderão mais ser acessados pela Procuradoria-Geral da República. Além de negar a ação da PGR, Fachin retirou o sigilo do processo. Ele lembrou que a Constituição prevê a publicidade dos atos processuais como regra. O ministro argumentou que as exceções são casos em que a defesa da intimidade ou do interesse social exigem o sigilo. Em Curitiba, os técnicos da Procuradoria-Geral da República começaram a copiar o material no dia 21 de julho. O que foi copiado até aqui já foi enviado para Brasília. O trabalho todo iria durar um mês. As forças-tarefa do Rio e de São Paulo ainda não tinham entregue nenhum material à PGR. A Procuradoria-Geral da República afirmou que irá recorrer da decisão. O Ministério da Justiça decidiu mudar a direção da Secretaria de Operações Integradas. A CEOP foi responsável por elaborar um relatório sigiloso com informações de centenas de servidores públicos ligados a movimentos antifascistas. A mudança foi divulgada no começo da noite e ocorreu depois que uma comissão foi instaurada para apurar a elaboração do relatório. De acordo com a nota do Ministério da Justiça e Segurança Pública, como medida considerada adequada à realização dos trabalhos da comissão, o ministro decidiu pela substituição da chefia da Diretoria de Inteligência da CEOP. Gilson Libório de Oliveira Mendes deixa o cargo depois de ter sido nomeado pelo próprio ministro da Justiça, André Mendonça. Numa entrevista à Globo News ontem à noite, André Mendonça não quis comentar a existência de um dossiê. A lei prevê que
relatórios, dados, informações de inteligência, eles não podem ser divulgados de forma indistinta. Isso até seria um crime da minha parte se eu o fizesse. Então, eu não posso nem confirmar, nem negar a existência não só de um, como de qualquer relatório de inteligência. Mas disse que a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União vão participar da sindicância. Determinei a abertura de uma sindicância para apurar os fatos relacionados no âmbito do Ministério da Justiça, à produção de relatórios. E até para trazer o máximo de imparcialidade nesse processo, eu pedi ao ministro da CGU, Wagner Rosário, e ao ministro da AGU, Dr. Levi, que eles indicassem servidores, um auditor e um membro da AGU, para compor essa comissão numa tríade. Então, seria um membro do Ministério da Justiça, um da CGU e um da AGU, justamente para ter o máximo de imparcialidade possível na apuração de eventuais faltas ou fatos relacionados à produção de qualquer relatório. No fim do mês passado, o UOL revelou a existência de um dossiê contra quase 600 servidores públicos ligados a movimentos antifascistas, a maioria ligada à área de segurança. Mas, segundo o UOL, professores também foram investigados. Segundo a reportagem, o Ministério produziu um dossiê com nomes e, em alguns casos, fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas. O dossiê foi repassado a órgãos políticos e de segurança do país e pode ser usado, por exemplo, como subsídio para perseguições políticas dentro dos órgãos públicos. Na entrevista de ontem, o ministro disse que relatórios de inteligência de segurança pública são elaborados para avaliar riscos de confrontos e negou perseguição política por parte do governo. Nós precisamos de dados objetivos para que se produza um determinado relatório. Nós não podemos ter perseguição a grupos. Antes mesmo da abertura de sindicância, o Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul pediu explicações ao Ministério da Justiça, que tem até a próxima quinta-feira para responder. Os procuradores querem saber se houve atuação do governo para limitar a liberdade de expressão. No Supremo, o partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação pedindo a suspensão do relatório. A diretora executiva da Anistia Internacional defende que a sindicância não seja conduzida apenas por órgãos de governo. Se existe uma investigação desse tipo dentro do Ministério da Justiça e o ministro não sabe, isso significa que existem setores dentro do Ministério da Justiça que o ministro, o gestor responsável da área, não controla. Não é? É importante, é fundamental que olhos externos participem dessa investigação sobre o que está sendo apurado, sobre o que está sendo descoberto, e sim, para que possamos saber e garantir que isso não volte a acontecer. O ministro da Justiça, André Mendonça, cancelou a participação numa audiência pública marcada para amanhã no Senado. Ele afirmou que as informações sobre a investigação do relatório são sigilosas e não poderiam ser tratadas num evento público. Mendonça propôs um encontro a portas fechadas com os senadores, que ainda não foi marcado. A Procuradoria-Geral da República recorreu ao Superior Tribunal de Justiça contra a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e da mulher dele, Márcia Aguiar. O subprocurador-geral Roberto Luiz Tomé afirmou que não há ilegalidade na prisão preventiva do casal e que o benefício não cabe a foragidos da Justiça, como era o caso de Márcia. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, concedeu o benefício durante o recesso do Judiciário. Ele afirmou que o estado de saúde de Fabrício Queiroz, em plena pandemia, justificava a prisão domiciliar e que Márcia daria a ele as atenções necessárias. Queiroz tem câncer e recentemente passou por uma cirurgia na próstata. Márcia Aguiar e Fabrício Queiroz são investigados no suposto esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual do Rio, Flávio Bolsonaro. O Jornal Nacional teve acesso ao depoimento de Fabrício Queiroz na investigação sobre o suposto vazamento de informações sobre a realização da Operação Furna da Onça, que investiga corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E é a Camila Bonfim quem traz as informações agora ao vivo para a gente. Boa noite, Camila.
Oi, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, o Fabrício Queiroz prestou depoimento em Bangu 8, onde ele estava preso por causa da investigação da rachadinha. No vídeo aqui tivemos acesso, aqui no Jornal Nacional, ele falou sobre a investigação do suposto vazamento da Operação Furna da Onça. O empresário Paulo Marinho afirmou que Flávio Bolsonaro ficou sabendo da operação porque as informações foram vazadas por um delegado da Polícia Federal a 3 assessores e amigos dele. Queiroz falou ao procurador Eduardo Benones, do Ministério Público Federal do Rio. Contou que estava tudo certo para assumir um cargo com a família Bolsonaro aqui em Brasília após a eleição, que ele achava que Jair Bolsonaro venceria no primeiro turno. O senhor acreditava que o atual presidente da República ganharia logo no primeiro turno? O senhor acreditava nisso? E o senhor acreditava que, o senhor disse que pretendia seguir com o senador ou com o presidente? Isso, com o outro, para Brasília. Sim, senhor. Era o certo, né? Acho que sim, só se eles não quisessem. E sobre o caso da rachadinha, Queiroz contou ao MP que deu satisfação a Flávio Bolsonaro. Aí começaram a fazer, eu tive um contato com o senador, ele não era senador, era deputado, mas já estava eleito. Eu dei satisfação a ele do que aconteceu, ele estava muito chateado, revoltado, ele falou, não acredito que tu tenha feito isso, não acredito. Então, o senador disse ao senhor isso dessa forma? Todo mundo falando, eu tinha que dar uma satisfação para ele. Aí encontrei com ele, demorou 5 minutos, eu estava com muita vergonha, porque aconteceu isso, um fato isolado meu, e ele falou, estava desorientado, o que você fez? Não acredito. Eu resumi para ele que era da outra ocorrência e nunca mais estive com ele. Sobre contato com o presidente Jair Bolsonaro, Queiroz disse que não se recorda de ter entrado em contato, falado ou telefonado ao presidente após a repercussão do caso. Eu não lembro de ver o deputado, ele estava viajando muito para as eleições e na época da vitória, eu estava na minha área, que é a minha Oswaldo Cruz, que é a área que eu moro, segui por lá, estava muito tumulto. E não cheguei a ver, estava muito tumulto. Ainda para entrar na casa dele, não tinha mais contato com ele. Nem mesmo para, vamos dizer, para as normais comemorações, assim? Não, senhor, não tive mais contato. Não tive. Estava muito... Eu viajei para Aparecida e fui cuidar da minha vida. E essa investigação agora passa para a fase de colher outros indícios, inclusive das informações que foram apresentadas nos depoimentos, porque a investigação já ouviu as principais testemunhas. A atenção agora é apurar se policiais federais participaram desse vazamento e quais. Bonner, Renata. Camila Bonfim, ao vivo de Brasília, trazendo novas informações e imagens do depoimento de Fabrício Queiroz. Obrigada, Camila. Em julho, a balança comercial brasileira registrou superávit de 8 bilhões de dólares. É o maior saldo positivo para um único mês em 31 anos. De acordo com o Ministério da Economia, as exportações de produtos agropecuários para a Ásia explicam, em boa parte, esse resultado. No ano, a balança comercial acumula um superávit de 30 bilhões e 300 milhões de dólares. O governo federal anunciou hoje o calendário de pagamentos do auxílio emergencial para novos aprovados e para pessoas que tiveram o benefício reavaliado. A revisão nos dados vai beneficiar 1.150.000 pessoas. 345 mil que receberam a primeira e segunda parcelas, mas tiveram o pagamento suspenso no mês passado. Os dados dessas pessoas foram revisados e os pagamentos liberados novamente. E 805 mil pessoas que vão receber o auxílio emergencial pela primeira vez. O governo vai depositar o dinheiro de quarta a sexta-feira na poupança digital para quem nasceu entre janeiro e junho. E para quem nasceu de julho a dezembro, o calendário vai até o dia 26 de agosto. O calendário para saques em dinheiro vai do próximo sábado até 17 de setembro. As agências da Caixa continuam com filas enormes. Não dava nem para ver o fim dessa em Bangu, na zona oeste do Rio, onde muitos passaram a madrugada à espera da abertura da agência. Com os novos beneficiários, o auxílio emergencial será pago a mais de 66 milhões de brasileiros, segundo o governo.
Ninguém mais pode se inscrever para pedir o benefício. O prazo terminou no dia 2 de julho. O governo informou que ainda falta concluir a análise de 438 mil pedidos do auxílio. No mês passado, o Ministério da Cidadania pediu o bloqueio de mais de 1 milhão de CPFs por suspeitas de fraude no processo. Outras 107 mil pessoas declararam voluntariamente que receberam o auxílio emergencial sem ter direito e vão devolver o dinheiro. Empresas estão ajudando na geração de renda nesse período de pandemia no Brasil. A Riachuelo anunciou a doação de 35 milhões de reais durante a pandemia no Brasil. Órgãos de saúde, prefeituras, instituições sociais e hospitais de diversos estados receberam mais de 8 milhões de itens, como jalecos hospitalares, aventais, protetores para os pés, toucas, toalhas e mantas. Para ajudar na geração de renda, a empresa do setor têxtil e de vestuário doou ainda 1 tonelada de tecidos para artesãs de várias cidades fabricarem máscaras. A Riachuelo também deu de presente 245 mil peças de roupas para profissionais de saúde. Nós nos sentimos colocando à disposição desta luta o que a gente faz com excelência, o que a gente faz bem, que é a indústria têxtil, transformando artigos têxteis, como máscaras, como toucas, como aventais, à disposição desses verdadeiros heróis que estão na linha de frente dessa verdadeira guerra. Deixa eu fazer uma correção. O valor gasto ou investido na construção da ponte San Giorgio, na cidade italiana de Gênova, é de 220 milhões de euros. É o equivalente a quase 1 bilhão e 700 milhões de reais. A seguir, a evolução da pandemia do coronavírus nos estados. A Rússia anuncia para outubro uma vacinação em massa contra a Covid. Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu parte dos vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que estabelecia em quais locais o uso de máscaras é obrigatório. Na decisão, Gilmar Mendes defendeu que o equipamento de proteção individual pode ser exigido em qualquer espaço público, mesmo em locais que tinham sido inicialmente vetados pelo presidente: escolas, comércio, indústria e templos. 2 estudos publicados agora à noite por revistas do grupo Lancet indicam que a testagem maciça e o rastreamento de indivíduos contaminados são essenciais para a abertura das escolas em segurança durante a pandemia de Covid-19. O primeiro estudo concluiu que a reabertura das escolas do Reino Unido em setembro terá que ser combinada a uma ampla estratégia de testagem, rastreio e isolamento. O segundo estudo mostrou uma baixa taxa de contágio em escolas de creches do estado australiano de Nova Gales do Sul, que adotaram medidas rigorosas de controle do vírus. O Ministério da Saúde da Rússia anunciou que está planejando para outubro uma vacinação em massa contra a Covid-19. Mais de 20 países já demonstraram interesse na vacina do Instituto Gamaleya de Moscou e mais de 5 estariam trabalhando ativamente para começar a produzi-la. Segundo o chefe do Fundo de Investimento Direto do governo da Rússia, o Brasil está entre esses países. Na semana passada, o ministro russo da Saúde, Mikhail Murasko, chamou a atenção do mundo ao anunciar a conclusão dos testes e dizer que os documentos para o registro já estão sendo preparados. Ainda segundo o ministro, uma campanha de vacinação em massa vai começar em outubro, o que, se confirmado, faria da Rússia o primeiro país do mundo a realizar uma imunização em larga escala.
Desde o início da pandemia, mais de 850 mil russos testaram positivo para a Covid-19. Mais de 14 mil morreram. As notícias sobre uma vacinação em massa daqui a 2 meses provocaram desconfiança na comunidade científica pela rapidez e pela falta de transparência quanto aos testes. A OMS tem uma lista com as pesquisas em andamento no mundo todo, mas, de acordo com ela, a vacina russa estaria ainda na primeira fase de testes. Hoje, sem se referir à Rússia, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, destacou que há algumas vacinas na fase 3 de testes, a fase mais avançada. Mas ele frisou que, no momento, não há solução mágica e alertou: talvez nunca haja. O chefe da OMS reforçou que precisamos agir com as ferramentas que temos, como testes, máscaras e distanciamento. Sobre a situação do Brasil, o diretor do Programa de Emergências afirmou que o primeiro passo para sair da crise é conter a intensa transmissão comunitária. Mike Ryan alertou que o caminho é longo e que demanda a união das esferas de governo e das comunidades locais. Em Brasília, o Ministério da Saúde declarou que tem interesse em adquirir qualquer vacina com eficácia comprovada e que o Brasil já está em tratativas com laboratórios que desenvolvem as pesquisas mais promissoras do mundo. O Ministério da Saúde não respondeu se isso inclui especificamente a vacina russa. O ministro da Casa Civil, Braga Neto, disse hoje que está com Covid. É o 7º integrante do primeiro escalão do governo contaminado com a doença, além do próprio presidente Jair Bolsonaro. Braga Neto estava no Palácio do Planalto hoje cedo quando recebeu o resultado do exame. O ministro tem 63 anos, está assintomático e vai continuar trabalhando em casa. O fisioterapeuta Carlos Rego Barros, do Recife, está tratando pacientes com Covid. O início da pandemia para nós profissionais de saúde foi uma fase atípica, difícil, pois além de nos depararmos cotidianamente com a doença que até então era desconhecida, né, não tínhamos a vivência com esse tipo de paciente, né, a questão associada a isso, a questão psicológica, né, o receio, o medo de adoecer, né, e hoje nos deparamos com um cenário onde temos um grande número de altas, né, já temos a propriedade, aprimoramos o tratamento frente a essa doença e ter a alegria de presenciar, né, altas desses pacientes, cada vez mais leitos vazios, né, e desativações dos hospitais de campanha, realmente é bastante gratificante, né, e soa como vitória para nós que estamos no dia a dia com esses pacientes. O Márcio Gomes tem os números atualizados da pandemia no Brasil com os dados coletados pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Márcio. Oi, Renata Bonner, boa noite a todos. Pelo levantamento fechado às 8 horas da noite, as secretarias estaduais de saúde registraram 572 mortes nas últimas 24 horas por causa da Covid. O total de óbitos no Brasil, desde o primeiro óbito até hoje, está em 94.702. 18.043 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas, levando o total de casos para 2.751.665 brasileiros infectados desde o começo da pandemia. Você que acompanha os números com a gente percebe que os registros das últimas 24 horas, tanto de mortes quanto de casos, estão muito abaixo do que rotineiramente nós informamos. Como sempre falamos aqui, no começo da semana, com os números que vêm do sábado, do domingo, sempre há uma queda nos registros, pois tem menos gente trabalhando nos hospitais, tem menos gente trabalhando nos laboratórios. Daí a importância da média móvel, que tira essas diferenças, muitos registros, poucos registros. Hoje, a média móvel de óbitos está em 995, ou seja, 995 mortes registradas em média nos últimos 7 dias. Uma queda de 5% em relação à média móvel de 14 dias atrás. Desde o dia 2 de julho, a média móvel não ficava abaixo de 1.000 óbitos por dia. E o que a gente espera é que esse número de queda cresça cada vez mais e que esse gráfico caia
cada vez mais. Essa é a nossa esperança. No outro gráfico, média diária de novos casos. Hoje, seguindo a linha vermelha, chegamos a 43.610 novos casos na média dos últimos 7 dias. Uma alta de 30% em relação à média de 14 dias atrás. E, Márcio, chegou aquele momento esperado em que você dá mais detalhes, novas informações sobre o enfrentamento da pandemia nos estados. É para isso que a gente faz todo dia aquele mapa, né, Renata? Aquele mapa bem colorido. Nós temos agora 6 estados com número de mortes em alta. São eles Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Acre e Tocantins. As maiores altas foram registradas em Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul. 11 estados e o Distrito Federal estão em estabilidade, ou seja, a média diária de mortes não teve uma alta ou uma queda muito expressivas. São eles Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Minas Gerais, Distrito Federal e Roraima estavam ontem no grupo de alta e hoje aparecem no grupo de estabilidade. E nós temos 9 estados na cor azul, ou seja, com média diária de óbitos em queda. São eles Espírito Santo, Amazonas, Amapá, Pará, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba e Pernambuco. As maiores quedas foram registradas no Pará e no Amapá. A gente mostrou no mapa que o Rio Grande do Sul está com alta nas mortes e o número de vítimas no estado passou hoje de 2.000. Os casos confirmados são mais de 70 mil. A média diária de mortes no estado é 58 pela média móvel dos últimos 7 dias. Também com alta nas mortes está o Tocantins, que foi o último estado do Brasil a registrar um óbito por Covid-19. Hoje passou de 400 mortos pela doença e a média diária de casos confirmados, a gente percebe aqui, é de 7 óbitos por dia, em média, no estado do Tocantins. Você encontra um mapa detalhado do seu estado em g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. Obrigada, Márcio. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Para você, uma boa noite. Boa noite. Até amanhã. Toda conquista começa com uma pergunta. Por que não? Por que não abraçar o desconhecido, desafiar o presente, querer mais? Por que não sair do Rio Vermelho, na Bahia, e brilhar nas passarelas do maior evento de moda do Brasil? Minha maior conquista é ser uma inspiração. Descubra as novas faces do poder. Essencial é poder ser. Boa noite. Boa noite. Explosão na zona portuária de Beirute. Em questão de segundos, dezenas de pessoas morrem e milhares ficam feridas numa cidade traumatizada por guerras e atentados. Mas não há indício de terrorismo. O governo libanês afirma que havia estoques de material químico altamente explosivo no local. Nos Estados Unidos, 10 semanas depois da morte que provocou uma onda de protestos, um vídeo mostra como foi a abordagem dos policiais a George Floyd. Brasil. A Polícia Federal apreende 3,5 milhões de reais na casa de um suspeito de fraudes. O STF retira a delação de Antônio Palocci numa ação penal contra o ex-presidente Lula. A ministra Carmen Lúcia pede que o Ministério da Justiça explique o relatório sigiloso sobre servidores que criticaram o governo. Uma sugestão do Ministério do Meio Ambiente com o apoio do Ministério da Economia. Reduzir a meta para contenção do desmatamento da Amazônia. As Forças Armadas e os bombeiros de 2 estados se juntam para combater o fogo no Pantanal. O rei emérito Juan Carlos deixa a Espanha em meio a denúncias de corrupção. O Jornal Nacional está começando.